Olá, bom dia. Café da manhã chegando. E hoje eu vou ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, onde ele escreve acerca do casamento. Vamos lá. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem sim o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Aqui ele está dizendo que é o seguinte, que no começo, que a partir do momento que um homem e uma mulher se ajuntam, casa, se torna um só corpo, então veja bem, o marido tem domínio sobre o corpo da mulher e a mulher também tem domínio sobre o corpo do marido, ou seja, nenhum dos dois pode negar o ato sexual quando um dos dois o procurar. Aí ele explica aqui que se por consentimento mútuo, os dois têm que estar de comum acordo. Vamos supor, vamos ficar um tempo sem ter relação sexual, vamos jejuar, ou orar, ou tirar uns dias para se santificar diante de Deus, a ponto de não poder nem ter relação sexual. Mas, para acontecer isso, as duas partes, os dois cônjuges, tanto o homem ou a mulher, tem que estar de comum acordo. Se isso for possível, tudo bem. E ele explica aqui que não deve ficar muito tempo para que Satanás não possa tentar um dos dois e cair, em pecado. Aí ele volta dizendo que bom seria, que o homem não tocasse em mulher, mas caso não aguente ficar sem mulher, é bom que cada um tenha o seu parceiro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom se ficasse como eu, no caso que ele não tem ninguém, ele preferiu ficar sozinho, Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder, ou seja, pecar, fornicar com pessoas que você não tem relacionamento, não tem nenhum sentimento, não tem nenhum amor por aquela pessoa. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, e se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aqui ele está explicando que a partir do momento que duas pessoas ajuntou, um homem e uma mulher, então não deve se separar. Se caso houver separação e entre os dois estiver vivo, não pode casar. Tem que ficar os dois sozinhos. Agora, se quiser se ajuntar, que reconcilie os dois e volte a se unir. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e se consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. E assim cada um
ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, e o que ardendo em todas as igrejas. É o que eu ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado, não se faça incircunciso. É alguém chamado estando na circuncisão, não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Aqui ele está explicando é o seguinte, aqui é a questão da circuncisão, que hoje não se faz mais circuncisão, que era cortar o pedacinho lá da pele do pênis, a fimose, tinha que cortar antigamente. Hoje mudou, hoje é o batismo, né? Hoje o ritual praticado no cristianismo seria o batismo. Mas veja bem, independente você circuncidando, ou seja, cortando a fimose ou o batismo, veja bem, se você não observar os mandamentos de Deus, nenhum dos dois serve. Por quê? Essa circuncisão tem que ser feita no seu interior, tem que ser no seu coração a circuncisão. Que circuncisão? A circuncisão que você reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador e Salvador da sua alma. Entendeu? Então, o batismo ou a circuncisão feita só por fazer, não voga nada, não tem efeito nenhum. Essa circuncisão ou batismo, ele tem que ser feito no seu interior, que é um compromisso que cada um faz com o reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz, para que você possa receber a sua salvação. Então isso tem que ser feito no seu interior. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Tá vendo? Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, bom, aqui é o seguinte, se você foi chamado e tem algum problema, né, e se você puder se libertar do problema que você tem, é bom, se tiver oportunidade, aproveita a oportunidade e se liberta, né? Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Está ligado à mulher, não busque separar-te. Está livre de mulher, não busque mulher. Mas, se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusasse, porque a aparência deste mundo passa. Bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, tem em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do marido, em como há de agradar à mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito, porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que o decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia o que está firme em seu coração, não tem necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade. Se resolveu no seu coração guardar sua virgindade, faz bem, de sorte que o que a dá
dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive, mas se o marido falecer, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Seja, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Bom, aqui finalizando, ele diz o seguinte, que, resumindo, melhor é tanto o homem, tanto a mulher, que se puder manter, ficar sem estar casado, melhor é. Fica sem tribulação, sem problema, sem briga, enfim. Como você já tem conhecimento hoje, como que anda aí os relacionamentos, os casais, né? Bem complicado nos dias de hoje. Mas isso aqui já era desde o passado. Já vinha dando esses conhecimentos, esses conselhos a nível de relacionamento. Mas a gente sabe que não é fácil ficar sem alguém, né? Então, se por acaso ambas as partes não conseguem ficar sozinho, então que casa, para que não peque. Porque, como a gente já viu ontem na explicação, quando você se ajunta a uma pessoa, então você se torna uma só carne. E como você é do Senhor, como você tem o Espírito Santo e tem Deus, então você também deve procurar pessoas da mesma fé, da mesma comunhão. E não procurar pessoas que não sejam da mesma fé, que talvez você pode ter problema, né? Tanto no relacionamento a dois e também quando se ajuntam, né? Quando vai ter o ato sexual. A Bíblia diz que aquele que procura agradar ao Senhor, esse corpo é santo, porque é morada do Espírito Santo. E as pessoas que não procuram agradar a Deus, esse corpo é imundo, porque está na servidão, ou seja, vive na base do decorrer do mundo, dos rudimentos do mundo, das coisas que o mundo oferece. Então esse é o conselho dessa palavra de hoje, né? 1 Coríntios capítulo 7, e este é o café da manhã que fica aqui pra gente. Lembrando, com certeza esse vídeo vai ficar extenso, mas ele vai estar disponível lá no canal. Peço que também vocês compartilhem esse canal para que outras pessoas possam estar vendo esses vídeos e a palavra de Deus possa tocar em nós e converter os nossos corações dos nossos pecados. Porque a única coisa que temos que fazer é entender e reconhecer Jesus Cristo e se arrepender dos nossos pecados para que Ele possa ter misericórdia de nós e nos salvar. Tá bom? Um bom dia, que Deus nos abençoe esse dia de hoje e que tudo hoje aconteça conforme a sua vontade, ok? Então, graças a Deus e que Deus abençoe a nós todos. Amém.